Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y estoy con el intérprete Ezion. Vamos a ver ahí nuestros objetivos para esta clase. Entonces, nuestros objetivos são compreender o emprego dos marcadores temporais e suas funções dentro do texto, apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero estudado e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Minha dica para você, antes de nós iniciarmos a nossa aula, é que você tenha aí o seu caderno de espanhol, o seu lápis, a sua caneta, tu bolígrafo, bien, para tus anotações. Tá? Sempre que aparecer uma palavra cujo significado você desconheça, faça as anotações, surgiu uma dúvida, algo que não ficou tão claro, faça a anotação e depois pergunte para o seu professor durante a aula de espanhol, que com certeza ele vai esclarecer suas dúvidas. O importante é que você não fique aí com dúvidas. Bien? Empezamos então. O tema para nós falarmos, conversarmos um pouquinho, é Olimpíadas. Então, vamos a reflexionar. Conoces a história das Olimpíadas? Pode ser que sim. Muitas pessoas conhecem, esse conteúdo é trabalhado também nas aulas de educação física. Já pensou lo por qué se llama Olimpíadas? Qual foi a primeira prática deportiva de las Olimpíadas? Será que você conseguiu responder uma aí dessas perguntas? A ver, os Juegos Olímpicos que conhecemos hoje em dia son una reencarnación de las Olimpiadas celebradas por los griegos en la antigüedad y ofrendados en honor a los dioses del Olimpo. Então, os Jogos Olímpicos que conhecemos hoje em dia são, uma reencarnação, então uma reapresentação das Olimpíadas celebradas pelos gregos na antiguidade, e eles eram oferecidos em homenagem aos deuses do Olimpo. Tá? Para conhecer o nascimento de los deportes, hay que remontarse a la historia de la antigua Grecia. Aunque haya habido manifestaciones anteriores, los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 a.C. Adelante, los Juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban que el santuario de Olimpia en el Peloponeso en honor a Zeus, y los juegos comenzaban con una ceremonia y un sacrificio al dios Zeus y se disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Élide. A leer, continuamos. Los últimos Juegos Olímpicos ocurrieron en Tokio durante 17 días llenos de acción, concretamente del día 24 de julio al 8 de agosto de 2021. La ceremonia de apertura se realizó en el nuevo Estadio Olímpico de Tóquio. Então aí nós tivemos algumas informações a respeito da história, da origem, quando se realizou a primeira Olimpíada, e aqui uma informação da atualidade deste ano. De las 21 medallas de esta edición de los Juegos Olímpicos, 7 fueron de oro, 6 de plata y 8 de bronce, lo que garantizó a Brasil la 12ª colocación en el ranking de países. Agora nós temos aí alguns ganhadores de medalha. Rebeca Andrade, ouro, salto e plata individual geral em la gimnasia artística. Outra ganadora foi Ana Marcela Cunha, ganhou ouro em la maratona aquática. Outro ganador, Daniel Carrin, bronce em judô hasta 66 quilogramas. Y después de estas informaciones vamos para nuestra primera actividad. Para ti,
qual a influência de los Juegos Olímpicos para el mundo? Então, vocês pensem um pouquinho aí, né? ¿Te gusta? ¿Influencia a las personas a tenerem uma vida mais sana, a la práctica deportiva? Intenta escrever todo em língua espanhola e luego volvemos para corrigir aí a atividade, ¿bien? Vamos à correção, então, vamos corrigir nosso exercício. Uma sugestão de resposta que te damos aqui, é claro que você, segundo a sua interpretação, o seu modo de escrever, de organizar as ideias, com certeza ficou um pouco diferente, mas temos aqui esta sugestão de resposta. Então, retomando, a pergunta era, para ti, qual a influência dos Juegos Olímpicos para o mundo? Então, qual que é a influência dos Jogos Olímpicos para o mundo? Entonces, la posibilidad es, además de promover la práctica deportiva, então, além de promover a prática esportiva, apoio e incentivo por parte do governo a los deportistas, mulheres e paralímpicos, promueve equidade e intercâmbio educacional e humanitário entre os países e as pessoas. Então, además do apoio, além do apoio, incentiva, o governo incentiva os esportistas, mulheres, os paralímpicos, aquelas pessoas que têm algumas necessidades especiais, mas mesmo assim praticam as atividades, promove a igualdade, o intercâmbio, a troca educacional e humanitária entre países, entre pessoas de diversas, diferentes culturas, bien? Analisando a língua. Então, analisando a língua é aquela parte que nós começamos a falar um pouquinho sobre gramática, às vezes sobre verbo. Aqui, nessa aula, nós vamos falar sobre os marcadores temporais, los marcadores temporales. Que são os marcadores temporales, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, nessas palavras, nós temos alguns exemplos. Uma vez, ayer, que significa ontem, né? El jueves, em março, esse dia, la última vez, el mes passado, el 1989, em Navidad, no Natal, muito tempo, em outubro, el dia 2 de noviembre, há 3 anos. Então, uma série aí de expressões que nós utilizamos para nos situarmos no tempo, tá? Um exemplo aqui dentro de uma frase. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaram em el año 776 a.C. Então, os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados no ano de 776 a.C. A parte em vermelho, em rojo, el año
776 antes de Cristo é a parte que nos situa, marca o tempo em que ocorreu a ação, né? Quando que se realizou? Nesse ano, nessa época. Podemos utilizar várias expressões e estruturas para indicar o tempo transcorrido desde o momento em que algo sucede. Então, nós podemos utilizar várias palavras, expressões, grupos de palavras, estruturas, para indicar o tempo que transcorreu desde o momento em que algo sucedeu. Podemos dizer que marcadores temporales são palavras ou expressões que servem para ubicar nosso discurso em el tempo. Então, nós podemos dizer que os marcadores temporais são palavras, são expressões que servem para nós nos localizarmos o nosso discurso no tempo, em um determinado tempo. Quando narramos hechos que nos han sucedido, solemos usar marcadores que indicam passado. Exemplo, ayer, em 2002, entre outros. Então, quando nós narramos fatos que já sucederam, que estão no passado, nós costumamos usar marcadores que indicam passado, certo? Por exemplo, los Juegos de Tóquio ocorreram durante 17 días, llenos de acción, concretamente del 24 de julio al 8 de agosto de 2021. Então, aqui o verbo que nós temos, a palavra que indica ação, o verbo ocorrer, o verbo ocorrer, está aqui no pretérito, ocorrieron. Bien? Continuamos leyendo. A ler. En medio de un mundo que todavía está experimentando el caos de una pandemia, Tokio albergou el evento que parecia quase impossível. Então, traduzindo para vocês, né? Em meio de um mundo que ainda está experimentando o caos, toda essa questão da pandemia, do coronavírus, Tóquio foi o país que recebeu o evento que parecia quase impossível de acontecer. Aplazou por um ano, então ele teve um atraso de um ano e Tóquio 2020 trajo entretenimiento, representación y sacudió las estructuras sociales, siendo considerada la Olimpíada de la ruptura y la diversidad. Então, apesar do atraso, dos contratempos, das dificuldades, foi um evento muito importante que trouxe entretenimento, representou as culturas, os países aí nos respectivos esportes, sacudiu as estruturas sociais e foi considerada a Olimpíada da Ruptura e da Diversidade. Continuando a nossa análise linguística, falando aí dos marcadores temporais, temos essa frase como exemplo. Aplazou por um ano. O verbo aplazar, que é atrasar, por um ano. Temos aí um ano, el marcador temporal. Tóquio 2020 trajo entretenimiento. Aqui nessa segunda frase, o ano 2020 é o marcador de tempo, o que nos localiza aí no tempo. Alguns marcadores del passado, então algumas palavras, expressões que usamos para marcar o tempo passado. La última vez, aquella vez, aquele dia, en el siglo pasado, no século passado, en la última década, hace mucho tiempo, desde los años 80, hace 3 años, en el jueves, el mes pasado, el año pasado, el verano pasado, el invierno pasado, semana passada, ayer, ontem, anoche. Essas são algumas expressões utilizadas. Claro que se você tiver interesse, for pesquisar, você vai encontrar muitas outras, tá? Aqui temos algumas, as principais, as mais usadas. E vamos para a nossa atividade número 2, atividade 2. Lê a frase de abaixo de la primeira vez que Tóquio sediou la Olimpíada e identifica os marcadores temporales.
Aí nós temos a frase, hace mucho tiempo que Tokio se dio por primera vez las Olimpíadas, foi en el año 1964. Então a frase diz que faz muito tempo que Tóquio foi sede pela primeira vez das Olimpíadas. Isso aconteceu no ano de 1964. Então você vai ler a frase de novo, com calma, novamente, né? Você vai identificar aqui os marcadores temporais, tá? Um tempo aí para você realizar a atividade e luego volvemos para corrigirla, ¿bien? Bien, chicos, vamos a corregir nuestra actividad, vamos para nuestra corrección. Entonces, los marcadores temporales que tenemos acá, os marcadores temporais que temos, são hace mucho tiempo, faz muito tempo, por primeira vez, pela primeira vez, e el año 1964. Muy bien. Vamos a ler sobre uma curiosidade agora. Rebeca Andrade se lleva el oro en salto y es la primera campeona olímpica de Brasil en gimnasia olímpica. Então, está falando sobre a atleta Rebeca Andrade, que conseguiu medalha de ouro em salto e é a primeira campeã olímpica do Brasil em ginástica olímpica. Conseguiu este domingo a primeira medalha de ouro em la historia de la gimnasia artística femenina em Brasil. Ganhou a disputa de salto de los Juegos Olímpicos de 2020. Então, traduzindo para vocês, conseguiu, né, no domingo, essa era uma notícia atual, por isso ela coloca esse domingo, dia 1º, a primeira medalha de ouro da história da ginástica artística feminina no Brasil. Ela ganhou a disputa na modalidade salto nos Jogos Olímpicos 2020, que aconteceram em 2021. Aqui nós temos novamente o texto, exatamente o mesmo texto, chamando a atenção para quê? Pedindo que você observe que quando narramos hechos, quando nós fazemos a narração, estamos contando algo que ocorreu, solemos usar marcadores que indicam passado. Costumamos usar essas palavras, esses marcadores, essas expressões para indicar passado. Né? Que temos aqui, salto, primeira vez, este domingo, 2020. Isso é o que está em destaque, mas temos aí os verbos llevar, se lleva, temos acá conseguiu, que está em el pretérito, que está no passado, verbo conseguir, ganhou, mais um verbo aqui, verbo ganhar, ganhar, novamente aqui aparecendo no pretérito, indicando, fazendo indicação de passado. Curiosidades. Em el siglo XX, Charlotte Reinagli Cooper, britânica, ganhou o torneio de individualidades em los Juegos Olímpicos de Verano. En el año de 1900, en París, Francia, cuando a las mujeres se les permitió participar en los Juegos por primera vez.
Cooper também ganhou o torneio de dobles mixtos junto a Reginald Doherty. Então vejam só, o que aconteceu no século XX, esta moça da foto ali, chamada Charlotte Reinagli, britânica, ela ganhou o torneio nas provas individuais dos Jogos Olímpicos de Verão e no ano de 1900 em Paris, na França, quando foi permitida a participação de mulheres pela primeira vez nos Jogos. Ela também ganhou o torneio de dobles, de duplas mistas, junto a Reginald Doherty, tá? Muito bem. Vamos para a nossa terceira atividade. Que outras mulheres ha conhecido que protagonizaram em suas carreiras? Que outras mulheres você conhece que foram protagonistas, que alcançaram destaque em suas carreiras? Então não precisa ser uma pessoa famosa, um atleta famoso, um profissional de renome, pode ser até mesmo uma pessoa da sua família que você pode indicar aí. Utiliza os marcadores temporales, não esqueça aí disso que está sendo pedido, para produzir um pequeno relato descrevendo a persona. Então, você vai relatar aí em um parágrafo a descrição dessa pessoa, falar um pouquinho sobre essa pessoa que se destacou, sobre essa mulher que foi destaque na sua profissão, e não se esqueça de usar os marcadores temporais. Um tempinho para você resolver, já voltamos para corrigir. Pronto? Vamos corrigir? Vamos para a nossa correção. Então, temos aí um párrafo, temos aqui um parágrafo, vamos a ler. Desde niña, de los juegos preferidos era de professora. Então, está contando a história, narrando a história aqui da pessoa escolhida, de uma mulher, né? E está dizendo que desde pequena, desde criança, uma de suas brincadeiras preferidas era brincar de professora. Talvez por saber que sua mamá assim trabalhava, talvez por imitar a mãe que tinha essa profissão. Entre os anos 1970 e 1980, durante sua niñez e juventude, muitas coisas sucederam. Então, o que aconteceu? Entre os anos 1970 e 1980, muitas coisas aconteceram. Como? Perdeu sua mamá, se casou e, contra muitos, volviu a estudar para ser professora. Hoje é a melhor maestra. Então, o que aconteceu aqui nesse período? A mulher que está sendo citada, perdeu a mãe faleceu, se casou e, contra muitos empecilhos, voltou a estudar para se formar professora. Hoje é a melhor professora. Então, temos o relato aqui de uma mulher guerreira representando muitas que temos no nosso país. O que aprendemos hoje, chicos? Vamos aí retomar um pouquinho a nossa aprendizagem, as coisas que vimos nessa aula? Conhecemos a origem, história e curiosidades sobre as Olimpíadas. Observamos que quando narramos fatos do passado,
usamos marcadores temporais, aprendemos as expressões mais usadas de marcadores temporais na língua estudada. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha compreendido esse conteúdo, entendido bem. Muchas gracias por todo e hasta luego.